Os direitos de quinta dimensão são direitos transindividuais que transcendem os interesses do indivíduo e passam a se preocupar com o gênero humano, com um altíssimo teor de humanismo e universalidade, inserindo-se o ser humano em uma coletividade que passa a ter direitos de solidariedade, fraternidade. O indivíduo deixa de ser o personagem principal da brincadeira. O personagem principal agora é o coletivo. Terceira geração. Só pode ser letra E, então, hein? A letra E traz assim, ó. A evidenciação de direitos sociais, direitos culturais, direitos econômicos. Já até tenho resposta, cara. Tô falando de direitos de segunda, vamos ver se é isso mesmo. Direitos sociais, culturais e econômicos correspondendo aos direitos de igualdade sob o prisma substancial, real, material e não meramente formal. Não é a igualdade agora, aqui, imediata, é a igualdade no final. Mostra-se marcante nos documentos pertencentes ao que se convencionou classificar como segunda dimensão dos direitos humanos. Está correto. Letra E, o teu gabarito. Tá? Ó, só para deixar um pouco mais flagrante, pode ser que o teu examinador fale de alguns documentos localizados que deflagram a segunda dimensão. Pode ser que o teu examinador te cobre o documento marcante da segunda geração no Brasil. Aí tu fala assim, porra, documento no Brasil, Arthur? Foi uma Constituição brasileira. Da era de um cara que foi denominado pai dos trabalhadores, Getúlio Vargas. A Constituição de 1934, bota aí, ó. Documentos da segunda geração. Brasil, a Constituição Federal de 1934. Foi a primeira Constituição brasileira que trouxe direitos sociais, direitos relacionados ao direito do trabalho, direitos trabalhistas. Né? Por isso que ele é denominado, Getúlio Vargas, como pai dos trabalhadores. Mas tem muita questão que gosta dessa segunda geração porque cita alguns outros documentos, como, por exemplo, a Constituição Mexicana foi a primeira Constituição latino-americana a traçar direitos sociais. A Constituição do México de 1917. Outra Constituição que também é citada pra caramba é a Constituição de Weimar, a Constituição alemã de 1918. Weimar. E também tem a Constituição russa de 1919. Gente, eu só estou colocando isso porque isso está muito em prova. Tá? Elas são muito citadas. E a Constituição brasileira de 34, né, ela foi no vento. Demorou até, né, mas ela foi aqui no ritmo. Dessas várias constituições de mundo afora que já vinham trazendo direitos de segunda geração. Legal? É isso que a gente tem. Bom, matei aqui, então, letra E como nosso gabarito. Eu tenho pouco tempo, mas eu já queria que você desse uma olhada na questão 12. Porque no primeiro tempo da aula, o primeiro tempo foi tipo um pontapé para a gente começar a desenvolver algumas outras coisas mais profundas dos direitos humanos. O primeiro tempo da aula foi fácil. Num momento aqui, o Joacir leu para a gente, no artigo 5º, as penas aplicáveis e as penas vedadas. Lembram disso? E dentre as penas vedadas, nós vimos a pena de morte, salvo em tempo de guerra, pena perpétua é vedada, pena cruel é vedada, trabalho forçado é vedado e pena de banimento também. Pena de banimento, eu falei que era pena de expulsão, lembra? A Constituição veda. Mas aí aparece aqui a questão de número 12. Leia comigo. Vamos fazer juntos. A 12 diz assim, ó, você foi procurado como advogado por representantes de um centro de defesa dos direitos humanos que lhe informaram que o governador do estado
juntamente com o ministro da Justiça do país, estavam articulando a expulsão coletiva de um grupo de haitianos que vive legalmente na sua cidade. Na iminência de tal situação, e sabendo que o Brasil é signatário da Convenção Americana dos Direitos Humanos, assinale a opção que indica, em conformidade com essa convenção, o argumento jurídico a ser usado. Bom, você pode até pegar aqui o pacto, que grifa aqui, gente, está escrito aí, Convenção Americana dos Direitos Humanos, grifa no enunciado, Convenção Americana dos Direitos Humanos, grifou? Grifando isso, você vai escrever o seguinte: Pacto São José da Costa Rica. Pacto São José da Costa Rica. Pacto São José da Costa Rica. Deixa eu só localizar aqui. No nosso pacto, deixa eu até ver qual é a página aqui. O artigo 22. Deixa eu contar aqui, peraí. No verso da 4ª página desse teu bloco aqui, o bloco que começa com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É o bloco que começa com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Localizou? Na 4ª página, mas o verso da 4ª folha, tem um artigo 22 aí. Foi? Não? Vai passando as folhas. Se é o verso da 4ª folha aí na página, vai ser a 8ª, tá? Vai contando aí, 8ª. Pra gente aqui, que está com o material impresso, o verso da 4ª folha. Localizaram, gente? Artigo 22? Eu só quero que você grife uma coisa. Aqui a gente fala de direito de circulação e de residência. Cara, ler o Pacto São José da Costa Rica, assim como ler qualquer outro tratado internacional, Gilmar, é muito fácil, cara. Chega a ser chato dar aula disso. Porque aqui você vê coisas muito objetivas. Por exemplo, olha o ponto 9 desse artigo 22. Lá na 2ª coluna. Diz assim, é proibida a... Eu não tenho que te explicar, cara. Que basta saber que é proibida a expulsão coletiva de estrangeiro. Não tenho que te explicar. Aí eu pego a questão. Porque o examinador aqui nessa questão, ele simplesmente quis saber se o cara leu essa porra. Não tem mais o que dizer. O governador está querendo expulsar junto ao ministro da Justiça? Tá ou não tá? Mas ele quer declarar ou determinar um decreto de expulsão. Pode ou não pode? Então já vai direto para o teu gabarito. Já vou direto, tá? Porque o nosso tempo está curto. Já vai lá para a letra D dessa questão. Olha o que está dizendo aqui na letra D. D de dado. Diz assim, a pessoa que se ache legalmente no território de um estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais. Cara, se o estrangeiro está aqui no Brasil de maneira legal, ele tem ou não tem o direito de permanecer aqui, gente? Deixa eu te contar um negócio. Para entrar no Brasil não tem nem necessidade de visto, sabiam disso? Mas perceba que o cara não fica aqui para a vida inteira sem visto. Ele tem a oportunidade, de acordo com a lei da migração, que é a lei 13.445 de 2017. O estrangeiro ele tem a oportunidade de entrar no Brasil sem visto. Ele tem necessidade de passaporte. Mas de entrar no Brasil sem visto para ficar aqui por 90 dias. Passou 90, ele já está ilegal. Aí ele vai ter que correr atrás de um visto de estudo, de trabalho, visto permanente. Então a possibilidade de entrar, permanecer e sair sem problemas dentro desses 90 dias. Estou sendo claro, gente? Passou disso, ele está ilegal. Não, aí é o cuidado. Ele não pode ser expulso. Ele pode ser deportado. Existe uma diferença muito grande entre extradição, deportação e expulsão.
Se você chegar numa prova de direitos humanos e não souber a diferença entre esses três institutos, você está fadado ao erro numa questão. A deportação nada mais é do que a retirada compulsória de um indivíduo ao país de origem por estada ilegal. O maluco não cometeu crime. Não fez nada de errado. Quer dizer, uma coisa de errado ele fez, o quê? E tá ilegal. Mas ele não fez merda, cara, ou cometeu crime. Ele só vai ser convidado a se retirar. Pô, Joacir, pô, tu é de onde? Tu é argentino? Pô, já tá aqui há 100 dias, mano. Pô, tu não tem... Não, argentino nem passa porque tem a ideia do Mercosul, né? Tu é búlgaro? Tá aqui há mais de 90 dias? Pô, tu não tem visto? Irmão, mete o pé. Tu vai ser convidado compulsoriamente a se retirar. E vai ter que sair. Tô sendo claro, gente? Diferente da extradição. A extradição já está relacionada a crime. Não, a retirada é compulsória. Ele tem que sair. E, na realidade, ele não gasta dinheiro, não. É o governo que tira. Bota no primeiro avião e ele vai embora. Hã? É assim que funciona. É assim, mas já funciona contigo também, brasileiro, que vai tentar a vida lá nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, tu não, sem visto, não fica um dia. Né? Tem o cara que entra legal em países que não exigem visto, mas que num determinado momento se torna ilegal. Mas nos determinados países que já te exigem visto, a entrada sem já é entrada ilegal. Por exemplo, olha, um parceiro, aluno de outro curso, né? Vou falar, por óbvio, mas ele estava comentando comigo, numa aula de nacionalidade, a gente estava conversando, ele falou assim, Arthur, eu tenho dupla nacionalidade. Eu falei, pô, maneiro. Não, é engraçado estar falando sobre isso, mas aqui, no intervalo, pô, tem que dar uma olhada. Aí ele veio, tirou um passaporte português. O nome dele, português nato. O pai dele é português, mãe é brasileira. Então ele tem o passaporte português e o passaporte brasileiro. Ele tem as duas nacionalidades. Ele é nato nos dois. Aí a gente conversando no intervalo, ele falou assim, cara, engraçado, eu fui para os Estados Unidos há um tempo atrás com um parceiro meu, pô, parceirão mesmo aqui, um brasileiro. O que ver, Arthur? Eu entrei sem visto nos Estados Unidos, porque europeu não precisa de visto. Porra, não fizeram, não olharam porra nenhuma, olharam onde eu ia ficar assim rapidinho, então passei batido. Meu parceiro ficou horas. Brasileiro, necessidade de visto, viram lá onde ele ia ficar, perceberam, pô, tu vai ficar 3 semanas em Orlando? Pô, mas em Orlando dá pra tu fazer, em uma semana tu faz tudo em Orlando. Pra que vai ficar 3? Fizeram questionários e mais questionários pro maluco. E mais, a exigência do brasileiro ter visto. Você percebeu a diferença? O português europeu, ele entra sem visto. Pode ficar nos Estados Unidos? Para sempre? Não, ele tem um período. 3 meses. Passou 3 meses, ele também está ilegal. Vai ser chutado. O brasileiro não entra nem para um dia sem visto. Essa é a ideia. Ficou? Então tem país que vai te exigir visto. Aí tu não pode entrar sem o visto. Mas tem país que permite a tua entrada. Mas num determinado momento tu vai ficar ilegal. Não, fica ilegal. E aí você é deportado. Porque você não está de acordo com as regras de estada. Tu se torna ilegal. Tu vai ser deportado. Entendeu? Tem muita gente que sabe, por Estados Unidos mesmo, tem uma menina, eu ainda falo para ela, tu é maluca, ela está no meu Instagram, ela entrou para fazer, como é que é o nome que eles chamam? Intercâmbio, ela entrou com visto, só que ela não voltou, terminou. Se pegar, ela vai ser chutada facilmente, ela está ilegal, hoje, entendeu? Agora, se arrumar um marido, casar, ter um filho, as coisas acabam mudando, né? Porque ela já passa a ter determinadas valorações para o tal do green card, que é o visto de permanente. Está percebendo? Mas se torna ilegal. Mas que não tem nada a ver com a possibilidade de extradição ou de expulsão. Ainda assim é deportação por conta da estada ilegal. É deportação. E isso só ratifica a ideia de estar ilegal, porque vai ser deportado. Está percebendo? É nessa linha, tá? Tu teve que voltar? O nome disso, na realidade, não é deportação. Se você não chegou a passar
né, da migração, o nome disso é... Como é que eles chamam? Cara, eu acabei esquecendo agora o termo, mas é repatriação. Repatriação. Porque você bate na porta e volta. É diferente. A deportação é quando você está numa estada ilegal. Você já está, mas está ilegal. Pois é. Tá? Porque nesse caso a ideia da repatriação acontece. Por exemplo, quando eu fui à Europa pela primeira vez, eu estava cheio de medo, né? Se isso acontecesse. E aí eu percebi que no país que eu estava indo, eles exigiam até uma quantidade de euros. Foi justamente isso que te pegou? Mas você sabia que se não atendesse essas regras, você nem entraria, você seria repatriado. Não, mas não é deportação, não, é repatriação. Mas isso acontece, e muito. Porque você precisa levar em consideração as exigências de entrada. E na Europa, tu não precisa, a maioria dos países, você não, salvo engano, nem sei se tem país na Europa que te exige visto. Acho que não. Mas você tem que ter, né, atender os requisitos. Pedem tudo. E você tem uma quantidade de euro por dia. Né, e eles são foda, cara. É assim que funciona. Galera, próxima aula a gente vai falar sobre diferença efetiva escrita de deportação, extradição, expulsão. E a questão 12, ela acaba sendo aqui o nosso norte, a nossa bússola, beleza? Tragam esses materiais aí para a gente dar continuidade a isso, tá?